A gente acabou de bater um papo de como foi a nossa trajetória profissional desde a faculdade de economia até aqui, como foram as entrevistas e o que a gente achou fundamental saber em cada experiência de trabalho que a gente teve. Foi da hora. Depois da abertura você vai ver. E aí galera, esse é o EconoWeek e hoje a gente vai falar do assunto muito legal, a nossa trajetória profissional desde a faculdade de economia até aqui. Legal. Quem vai puxar o bonde, é Torão? Meu, dá um resumex aí pra nós e highlights. Que belo resumo, hein? Um ótimo resumo, vamos lá. Eu trabalhei na Bolsa de Valores, depois eu trabalhei numa consultoria de economia, de macroeconomia, e depois, hoje em dia, eu trabalho num banco. Nossa, que merda! Mas beleza, o que você fazia em cada um? Vamos lá. Na Bolsa de Valores eu trabalhava na diretoria de commodities. Era bem legal, porque falava basicamente de contratos agropecuários e de como eram os formatos e tudo mais, para isso virar um contrato futuro para ser negociado na bolsa. Eu não participei de nada assim que fosse muito emblemático, mas era legal, porque... Você era o quê? Qual era a sua função lá? Eu era estagiário. Acabou. Sócio. E era muito bom mesmo. Nessa época eu fiz a transição da faculdade, eu fazia ciências atuariais, mudei para economia, porque eu tava na bolsa e, me apaixonei por economia trabalhando na Bolsa de Valores, larguei ciências atuariais, fui para economia na metade do ano. Rapidamente, a gerente da bolsa era casada com um dos diretores da com um dos diretores da consultoria, que falou de uma vaga para ela falou da vaga para mim, eu fui na vaga, ele gostou de mim, fui contratado para trabalhar na consultoria de macroeconomia, e lá eu mexia com uma parte da inflação, base de dados pra cacete, setorial, a gente fazia de tudo, até fechar contrato mais barato, a gente fechava com quem fornecia dados pra gente. Mas calma aí, no seu primeiro estágio, o que você mais precisava saber para fazer um trabalho bem feito? Uma coisa. Excel. É isso, eu não precisava na saber consultoria. Economia, não precisava saber economia, eu não precisava nem saber falar português. Excel. Muita base de dados, tabulação de dados, gráficos, esse tipo de coisa. E na consultoria? E na consultoria o Excel é bastante, mas aí já entra economia, né? Porque aí você vai usar o fundamento econômico para montar cenário, para fazer projeções e falar com clientes, inclusive. Economia no termo mais caricato da coisa. Tem que ter a teoria na cabeça, tem que saber como a roda gira. Exatamente. Ter etapas de produção. Um raciocínio até criativo, se você discordar, pode falar. Não, é isso mesmo, você trabalhou lá. E depois? E aí eu fui pro banco, especialista de inflação, trabalho na tesouraria, fazendo projeção de inflação, e de avestruz a vaca a gente faz de tudo também. E o que precisa mais saber para você fazer o trabalho bem feito? Uma coisa. Economia. Tudo bem, mas você se formou em graduação de economia. Macroeconomia. Saber macroeconomia. Tem que saber como as coisas vão implicar, porque no final das formação de preços, já que você mexe com inflação. Exatamente. Eu tô assim, obrigado. Dando as suas respostas, né? Mas você pode falar que eu tô errado. Não, mas é isso. O preço é exatamente o equilíbrio entre a curvinha de oferta e demanda. Ele é exatamente esse ponto. Então toda a cadeia de oferta, toda a cadeia de demanda você precisa saber para formar esse preço, e você coloca como input, como uma variável para explicar a sua projeção futura. Então é isso, macroeconomia seca na veia, na metade da coluna. Pode crer. Mas sem o Excel você não faz nada também. É que ele pediu uma coisa só. Uma coisa. E você, o Excel nunca te abandona. A econometria, o e-views, o resto, nada, né? Sem o macro você não sabe nem abrir o e-views. Fica a dica. E você, Iô? Conta aí sua trajetória. A longa trajetória. A minha trajetória é um pouco diferente, porque eu já atuava, né, no mercado de trabalho. Eu sou jornalista também, então... Antes de ser economista, né? Antes de ser economista. Essa mulherão. Mulherão da porra. Enfim, eu comecei... Eu atuava num jornal, né? Eu cobria finanças pessoais, cheguei a cobrir bolsa também um bom tempo, porque eu trabalhava na Agência Estado antes. Fiz rádio também, apesar dessa bela voz. Não, mas a voz, o encostamento, Mas em determinada época da minha vida ali, eu falei, puta, vou me especializar em jornalismo econômico ou vou fazer a facu de economia. E eu já tava meio bodeada, assim, de redação em si. Eu achava que era de jornalismo
jornalismo como um todo, mas depois, com os anos, eu percebi que era do ambiente da instituição redação. E resolvi fazer a facul muito para pensar em concurso público ou migrar de carreira. No fim, não acabei indo para o mercado privado, né, de economia, do tipo, consultoria, banco, etc. Então eu me formei em economia, tive a oportunidade de sair da redação para atuar em consultorias e tal, mas eu preferi me manter na comunicação. E aí, depois que eu me formei, eu me especializei e, por coincidência, no ano em que eu resolvi de fato sair de redação e fazer a migração para empresa privada, né, atuando como relações públicas, eu acabei tendo a oportunidade de dar aula também. Então minha atuação foi só no meio acadêmico. E aí eu tava no primeiro semestre, eu só orientei monografia e depois eu dei aula de cálculo 1 e 2, microeconomia 1 e 3 e macro 1. Foi isso? Foi. Por 3 anos. Aí só esse ano, no começo desse ano. Não, melhor Mas coisa. fiquei 3 anos aí atuando no mercado acadêmico. Depois disso? Depois disso acabou. Como acabou? Você não falou do seu emprego atual? Não, então, aí hoje eu tô só como relações públicas do Guia Bolso, né, que é uma fintech. Eu acabo usando, assim, é que eu acho que a economia, depois que você se forma, é uma coisa muito doida, que você acaba aplicando na sua vida, né, tipo, no seu dia a dia, em tudo. Então, apesar de eu atuar na área de comunicação, cara, o conhecimento que eu adquiri ali não foi perdido. Então, o Guia Bolso, como a gente trabalha muito com dados, né, dos usuários, enfim, a gente precisa fazer pesquisas, eu acabo tendo que usar bastante conhecimento de microeconomia comportamental, que é uma coisa que a gente não vê tanto na faculdade, e Excel também, né? Excel nunca abandona. Você usa mais o Word ou o Excel? Cara, não, é o Word, né? Mas, tipo assim, para as pesquisas você precisa fazer umas continhas ali, você precisa saber o básico ali, né? Intermediário do Excel. Beleza. Quantos anos você não pega a sua HP 12C? Não, eu tenho no celular. Eu tenho no celular! Não, cadê a raiz? Não, mas eu usava. Não, até dando aula eu usava HP mesmo, a calculadora, mas tipo, pro dia a dia eu tenho no celular, né? Mas no seu primeiro trampo, qual foi, o que você acha que se tiver uma coisa fundamental pra ter de habilidade, qual seria? Lá na época do Estadão. É que não foi meu primeiro Não, mas vamos falar desse, né? Não vamos falar do mercadinho. Não, pra história, né? Porra, olha, eu trabalhava. Eu comecei 14 anos, né, filhote? Faz tempo. Mas faz tempo. Ela era empacotadeira nas Casas Bahia. Não, olha só, eu trabalho mais da metade da minha vida, gente. Tô com 31 já. Rapaz, não parece. Se fosse o tema, você tava aposentado, hein? Sendo agradável. Se fosse o tema, eu tava aposentado. Rapaz. Mas no Estadão, acho que o que eu mais precisava saber era... Apesar de eu trabalhar bastante com texto, eu acho que o que me diferenciava ali, ó, aqui se acha, né? Era saber ler dado. Então, eu precisava saber muito quais eram as fontes. Então, tipo, como vasculhar lá o IP, a data, tipo, as fontes de informação e na raiz, a bolsa, como puxar lá os históricos da bolsa e acompanhar, tipo, os movimentos e tal. O que é um negócio que eu acho que é massa da galera desse mercado de trabalho, quem quer entrar ou quem tá, é que tem que lidar com dados. Sim. Tem que saber buscar fonte de informação confiável. No Brasil tem, até da América Latina, acho que é o país que tem a mais vasta base de dados de diversas fontes e entender, né? Que era o que você, no final dos contos, eu acho que é o que você tá falando, né? Porque, tipo assim, se você se restringir ali ao que o Banco Central divulgava ali na data e tal, você ia divulgar a mesma coisa que todo mundo tá divulgando, né? Então, pra você achar, tipo, as matérias diferentes, dar os furos, né? Jargão jornalístico, mas conseguir ali os furos de reportagem e tudo mais, você precisava ir direto na fonte de informação e vasculhar mesmo histórico, né, de dados. Isso acho que é uma coisa que era legal naquela época. Aprendi bastante a lidar com dados. E dos outros dois trampos, o que seria mais fundamental? Nossa, dando aula... O GIS não terá alergia. Seria gente. melhor se fosse canetão, né? Não, então era canetão. Já tava, meu. Você é professora Nutella. Nutella, né? Cara, monografia eu nem sei o que era fundamental, porque você precisava ler de tudo, eu orientava. Eu acho que a coisa mais... Nossa. Ainda mais você deu aula de várias coisas, né? Mas eu acho que talvez o
o que mais eu gostei, assim, dando aula foi trazer exemplos práticos pra sala de aula, porque eu sentia isso muito quando a gente teve aula, né? Você aprendia muita teoria, mas não trazia um caso real ali de micro e tal, sabe, tipo, de teoria de jogos. É a datenização da economia. E eu acho que as facus... Não, e eu acho que as facus... Eu dei aula numa facu privada, né? Óbvio, na facu pública acho que ainda tem muito esse viés de, nossa, né, ficar presa à teoria e tal. Mas as facus privadas estão cada vez mais contratando gente que tem um pezinho ali no mercado privado pra trazer esse olhar mesmo, sabe? Da vida real. Porque muitas das pessoas que se formam, né, em facu privada não vão querer seguir no meio acadêmico e tal, querem atuar no mercado mesmo, consultoria, banco e tal, então precisa ver essa coisa real, né, do dia a dia. Isso eu acho que foi o mais legal, assim, dessa época. Pra quem tá vendo até agora e quiser tirar alguma dúvida com a gente tá no @econoweek lá no Instagram, que dá pra você bolar a ideia tempo real com a gente. E já aproveita pra curtir esse vídeo, vai que você esquece, né? Então eu já vou dar uma dica. Vai. Uma dica. Manda. Se eu falei de oferta e demanda, no começo do vídeo, e a gente vem falando muito de pacote de dados, utilização de dados e saber mexer com dados e tudo mais, a história é fundamental para explicar os dados. Não negligencie o seu ensinamento de história na faculdade. Ele vai ensinar o porquê que plantava cana aqui e como é que a gente produz açúcar hoje. Você precisa saber de tudo isso para explicar a ponta da cadeia. Não negligencie. Então, aproveitando que está com a palavra, já vai. Uma dica para quem tá mudando de emprego, para quem quer fazer a primeira entrevista, não interessa. Uma diquinha para se dar bem na entrevista. Seja honesto. Olha. É isso. É basicamente isso. Porque sendo honesto, você vai ter segurança do que você tá falando. Afinal de contas, é a sua vida, né? Boa. Sim. E você, Iô? Eu tô com hétero e, tipo, nas primeiras entrevistas de trabalho... Paga pau, total. Nas minhas primeiras entrevistas de trabalho, até por uma insegurança, você tenta se adaptar à empresa, né? Tipo, você vê que a empresa é mais formal, você vai mais formal. Você vê que é mais informal, você se abre mais um pouco. Mas, tipo, você tem que ser você mesmo, senão não vai dar certo, assim, a longo prazo. Pode crer. É que nem começar a namorar, né? Exatamente. Falando, eu tô namorando a rainha de Mônaco. Aí você começa no primeiro mês se vestindo diferente, pô, depois de um mês você bota uma chinela, ela vai falar, mano, não era esse cara aí não, velho. Cara, eu acho que eu vi algumas dicas, inclusive de entrevista esses dias, que eu acho que são muito válidas, mas muito rápido agora. Eu acho que você ir conhecendo a empresa é importante, não precisa se matar de conhecer, entra no site, ver o que ela faz, o que é importante. Se você souber aí quem vai te entrevistar, conheça o cara, se ele não for do RH, que aí fica mais difícil. Mostrar vontade de entrar lá. Eu acho que é outra coisa que te bota na frente. Que pra gente, ele falou, fale uma dica, e aí tá ele vem na biblioteca. Porque vocês não completaram todo o tema, né? Mas eu tenho outra dica, então, depois, se você não falar nas suas. Mostrar vontade. E a outra que eu ouvi, coisa que eu nunca fiz, mas eu vi do Além da Facu, @AlemDaFacu, uma página no Instagram muito boa. Pediram seu currículo, ele falou, manda junto um vídeo de 2 minutos que você vai passar na frente de 90% dos candidatos. Sério? Cara, youtuber? Nossa. Posta lá, privado, só quem tem o link. Eu achei legal essa dica. Vai virar meme. Cara, uma coisa que eu percebi fazendo entrevista, né, porque agora eu coordeno uma área lá, né, do Guia Bolsa. Uma coisa que eu coordeno, importante, né, que eu percebi que diferencia um candidato do outro é fazer perguntas. Tipo, sabe aquele momento final ali da entrevista, você fala, você tem alguma pergunta, tá? O cara não fala nada? Sim, ele tem pergunta, tipo... Não, mas a melhor coisa é você encerrar logo. Eu tô tão nervoso, acabou. Você tem alguma pergunta? Não, faz uma pergunta, sabe? Do dia a dia, da vaga, ou tipo, da pretensão salarial, quanto que a gente pretende pagar. Não sei, qualquer coisa, mas tipo, se mostra interessado, que acho que isso demonstra um pouco de interesse, sabe? Sexta-feira, 11 horas da noite, professor de econometria 3 fala pra vocês. Vocês têm alguma pergunta, os caras? Não. Não entendeu porra nenhuma, mas não. Pode crer. Mas acho que entra um pouco nessa vibe de, demonstrar interesse, lógico, sabe? É brincadeira essa parte aí, por favor. Não desvia aí do Eu assunto. desvio, desculpa. Eu acho que uma fonte legal, principalmente, mas aí é uma galera muito específica que tá buscando estágio, é ir no centro de estágio, sei lá qual cada faculdade dá um nome, e as vagas que tem disponível, né? Eu acho que ajuda bem pra caramba. Algumas faculdades têm um pessoal qualificado pra te preparar pra entrevista.
E cara, Ah, e tem um site legal, mas acho que rende até um vídeo separado. qual? Acabei de ter uma ideia. Chama Love Mondays. Lá os funcionários das empresas avaliam, né, a empresa. Então, tipo, a pessoa consegue ver. Tem uma vibe boa ali. Se as pessoas que trabalham lá, né, avaliam bem a empresa, vê os benefícios, média salarial de acordo com o cargo. Vou fazer um vídeo desse, hein? Me cobra. Não, você tem que comentar. Então, se você quer o vídeo da Yolanda, você comenta aí. Pode crer. Agora, só pra fechar o vídeo, que já estamos ficando longo. 6 horas e 56. A minha trajetória foi o seguinte: assim que eu entrei na faculdade, eu trabalhava numa empresa de pesquisa de mercado, nada a ver com economia. Aí eu arrumei o meu primeiro estágio, como é que chamava? Núcleo de pesquisa da própria faculdade, a FECAP. Cara, foi um estágio sussa pra caramba, mas foi o meu... Dormia na faculdade. Não dormia porque meu sono é leve, mas olha, era sussa. Era sussa. Mas foi interessante. Mas foi legal, sabe por quê? Porque a gente desenvolvia um índice de confiança do comércio paulista. E foi o meu primeiro contato com esse tipo de coisa. Foi o meu primeiro contato com Excel. O Ettore, na época, me ajudou pra caramba com Excel. Eu acho que o Excel lá era o mais fundamental. Eu comecei a engatinhar na economia, entender o que era um índice, entender alguns outros índices, que a gente fazia um releasezinho de alguns índices da economia brasileira pra mandar pro e-mail da galera, mexia um pouquinho de Excel. Foi o primeiro step. E aí, em seguida, eu fui pra uma consultoria econômica, trabalhar junto com o Ettore, que ele me puxou pra lá. Eu comecei como estagiário, fui até economista pleno lá. Enfim, eu concordo com o Ettore lá, além da economia, além do Excel, que eu desenvolvi absurdo lá, que era fundamental, concordo com o Ettore que outra coisa mais fundamental era o olhar crítico, entender a teoria macroeconômica, saber calcular as coisas, entender o porquê, do porquê por trás, enfim. E depois eu fui para um outro grande banco, mais uma vez trabalhar com o Ettore. Eu fazia basicamente a mesma coisa, só que a correria era um pouco maior, e aí além de eu achar que 92% maior. Mas aí eu acho que entrou um outro negócio interessante, que era a habilidade de se comunicar, porque enquanto na consultoria demandava essa habilidade, eu acho que no banco isso começou a ser muito mais frenético. A gente chegava e fazia reunião de caixa, que assim eles chamavam, que era conversar com os traders de diversas áreas, o que tinha acontecido no dia anterior, o que ia acontecer, qual era o cenário, qual era a projeção, e convencer os caras, e ser claro, né? E os caras vinham com dúvidas, você tinha que estar firme naquilo e saber responder. E eu acho que essa habilidade que engloba tudo isso, o conhecimento de economia, dominar teorias, dominar o que você está fazendo, dominar matemática, o cálculo por trás, é fundamental, lógico, não adianta só saber falar e não saber fazer a coisa, mas essa habilidade de comunicação que eu desenvolvi nessa época, eu acho que foi o mais legal. Geralmente dúvida de trader não é, olha, eu queria saber o que você quer dizer. Ele fala assim, você está errado, é isso, essa é a dúvida do trader. Pé no peito. Não interessa. Porque o cara vai montar uma posição de investimento massiva baseado no que você convenceu o cara. Se estiver errado, ele vai perder dinheiro. Então ele já começa que você está errado. Mas essa é a premissa básica. Acho que para fechar o vídeo, eu acho que o mercado de economia, que tem muitas outras áreas além dessas que a gente comentou, é um mercado gratificante no ponto de vista, pelo menos no meu, de que eu absorvi muito conhecimento, puxado também e demanda vontade. Tem que estar afim de fazer aquilo e você vai se dar bem. É isso. É isso. Porque o conhecimento, ele é sempre uma saída. É isso aí. E o que, Yolanda? É isso. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.